Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, vamos para o penúltimo estudo, da série de Apocalipse. E hoje a gente vai falar sobre a Nova Jerusalém, A cidade de Deus, que Deus preparou para os seus filhos. Então, existem cidades deslumbrantes, em nosso mundo. Algumas alcançaram fama mundial, como Nova York. A cidade cosmopolita, Paris, Cidade Luz, Curitiba, aqui, próxima do ladinho de São Paulo, cidade modelo, Rio de Janeiro, também coladinha aqui em São Paulo, cidade maravilhosa, Aquelas praias lindas. A Bíblia fala também de uma cidade maravilhosa, todavia nossa imaginação não consegue alcançar todo o esplendor dessa cidade, nem muito menos compararmos esta cidade com as que conhecemos. Ela se chama Nova Jerusalém, Imagina essa cidade, gente. A cidade feita com ouro, cristais, pedras preciosas, Tendo Deus ali como, o nosso rei, Nosso Deus e rei também. E, vai ter a família ali completa, Porque vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente finalmente vai conhecer o Espírito Santo, Que tá aqui com a gente, Não nos deixou órfãos, Jesus, Ele foi preparar a casa, no caso já está pronta, Mas ele foi dar aqueles últimos toques, retoques, tipo, como cada um gosta, de cada coisa, a cor, A gente tem uma cor preferida, gosta de flores, outros não gostam de flores, outros gostam de muita cor, outros não gostam de muita cor, Então, Jesus foi dar aquele detalhe para receber a gente, Porque ele quer que a gente seja bem recebidos e nos sintamos, bem-vindos. E assim será com todos lá, Os anjos, Deus Pai, Espírito Santo e Jesus vão nos receber de braços abertos. Mas agora vamos para a Bíblia, Em 1 Coríntios 2, o verso 9, segundo Paulo, é possível imaginar o que Deus está preparando para o futuro? Será que é possível, gente? A gente vai lá em 1 Coríntios, procura aí. Já achei 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 9, Oi, perdi a folha aqui. Isso, 2, 9. Então, o que Deus preparou, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nem se a gente pudesse imaginar, a gente não conseguiria ter um mínimo de aproximação do que é a cidade de Jerusalém, No caso, a Nova Jerusalém, que o próprio Deus preparou, construiu pra gente. Então, por mais que a gente possa tentar chegar ali mais próximo, não chega nem pertinho, Porque a cidade é maravilhosa demais. Então, coisas que nunca se imaginou. Imagina, você nunca imaginou. Então, não tem como a gente nem se aproximar, Por mais que a gente imagine, ainda não tem nada a ver, com a grandiosidade que é a Nova Jerusalém. E experiências que jamais foram percebidas pelos sentidos
serão oferecidas pelo Criador aos salvos. Os remidos ficarão extasiados diante de tanto amor expresso pelo Criador e de todas as belas coisas que está preparando para aqueles que amam sua vinda, né? Então, não é nem possível imaginar, né? Porque se olho, tipo, aqui está falando que o olho não viu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração o que Deus preparou, né? Então, é claro que tem algumas aqui, nesse tempo aqui que foi escrito, né? Realmente não tinha como saber. Mas, né? Quando chegou em João, Paulo, né? Ali já começou a ter umas pequenas, né? Descrições de como será a Nova Jerusalém, né? Que João no Apocalipse ele descreve a Nova Jerusalém. Paulo também fala sobre também. E também a escritora, né, norte-americana Ellen White, ela fala também em um dos seus livros, né, ou alguns. Bom, tem um que é Visões do Céu, né, que lá ela conta o que ela viu. E também, né, o próprio João descreve aqui no livro de Apocalipse, que a gente vai ver hoje. E aí eles descrevem o que tem, né? Mas nessa época aqui, que foi escrito, é que assim, eles viram, mas não tem palavras que possa descrever assim exatamente o que eles viram. Então eles pegam o que vê, né, na visão que eles viram e tenta trazer com coisas que a gente já conhece, né? Ou alguma cor que a gente já conhece, ele pega alguma coisa próxima do que a gente já tem aqui no planeta Terra para, né, se aproximar um pouco da Nova Jerusalém, mas não é uma descrição exata, né? Que assim como foi no santuário terrestre, é uma sombra. E assim como João, né, Paulo e a Ellen viu, é uma sombra que eles, no caso, eles falam, mas com as palavras que a gente conhece, né? Ou objetos que a gente conhece. Mas não é exatamente aquilo, entendeu? É um pouco confuso, mas é isso. Por isso que é indescritível, né? Tipo, a grandiosidade da Nova Jerusalém. Porque é muito bonita. E aqui em João 14, né? O que Deus está preparando para seus filhos. Em João 14. 14 o quê? 14, 1 a 3. O que Deus, né? O que Deus, cadê? O que Deus está preparando para os seus filhos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Né? Um dos... Esses versos aqui faz parte da terceira coluna, né, da igreja que eu frequento, né, da doutrina. Né? Aí, no caso, é coluna mesmo. Eu decorei isso daqui bem no comecinho, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Então, esse eu sei de cor. Hebreus 11, 16. Agora, vamos lá para Hebreus 11... 16, cadê? Aqui. Mas agora aspiram uma nova pátria superior, isto é,
celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamados o Deus deles, o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Então, aqui, ó, você vê que tá escrito preparou. Então, tá no passado, né? Preparou. Então, a cidade já está pronta. Naquela época lá que eles falaram, né? Porque a cidade já está pronta desde antes, né? E aí, tá vazia, né? Porque a gente tá aqui. Então, os anjos estão lá, mas todas aquelas casas lindas, maravilhosas, né? Com a plaquinha do nosso nome, que cada um vai ter a sua casa, né? Ou cada família vai ter sua casa, não sei como é que vai funcionar, mas vai ter lá o nosso nome, né? Sei lá, família de tal, né? Ou sei lá, se for tipo, cada um vai ter mesmo a sua casa, não sei como funciona, mas vai ter lá o nosso plaquinha com o nosso nome, né? Para identificar. Como é que a gente vai saber, né? Então deve ter uma indicação. Então, o que Deus está preparando, aqui diz que Deus já preparou, né? O termo casa de meu pai retrata o termo cuidado de Deus e a forma como nos considera seus filhos. Sendo assim, os salvos serão tratados à altura do privilégio, né? Então, Deus, né? Jesus foi para uma cidade que é a Nova Jerusalém. No caso, já está pronta, né? E agora vamos ir para o livro de Apocalipse. Apocalipse o que é? 21, 2. 21:2 está escrito: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, ou marido, né? É 1 e 2. Não li o 1, vou ler o 1 agora. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aqui quando fala do mar que já não existe, né? Lembra que João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, né? Então, o que separava ele dos seus amados, né? Era o mar. Então, quando ele se refere, o mar já não existe, é nisso, né? Nesse contexto, né? Que não haverá mais separação. E sem falar que o mar, do jeito que a gente conhece hoje, não existia no tempo de Adão e Eva, né? Era uma coisa só o mar e uma coisa só a terra, né? Era como se fosse uma ilha gigantesca, onde tinha a terra ali, e toda a criação ali de terra estava ali. E no mar, né, era separado também, e toda a parte ali de água, animais, né, tudo ficava ali. Então não havia separação. A terra era toda num espaço só. Era tipo um bloco só de terra ali. Não era rachada, a terra igual é hoje, né? Por causa de tanto terremoto, dilúvio, todas essas coisas. Então foi no dilúvio que aconteceu essa rachadura, né, no planeta, no caso no solo, no solo da terra. E aí houve essa separação, porque tipo, a água que existia dentro, né, do núcleo da Terra saiu para fora. Não do núcleo, né, porque o núcleo é lava, né, da superfície, né, tipo, embaixo da Terra tem água. Então, essa água que ficava debaixo da Terra, ela foi jogada para cima, né, foi apelida para cima. Então, nisso houve essa rachadura, que houve essa separação, e aí o mar, né, começou a entrar e
é o que você viu hoje, né? Não expliquei direito, mas é tipo assim, no dilúvio tudo ficou cheio d'água, né? Porque as fontes das águas embaixo da terra se romperam e também as fontes das águas em cima no céu se romperam. Então, inundou a terra e com isso, né, com a separação para que a água saísse de baixo para cima, houve essa separação de terra e terra, entendeu? E aí, quando a água baixou, né, que no caso o solo, né, sugou, sei lá, né, guardou a água de novo. Aí aconteceu isso daí, que a terra ficou separada por muitas águas, que a gente chama de terra, rio, lago, todas essas coisas, né, muito grande, mar no caso, né, lago não é tanto, apesar que tem uns lagos que é gigantesco, né, mas é mar. Enfim, né, acho que me embananei. Voltando aqui, então, João, como João chama a cidade que Deus já preparou, né? Então ele chama de a cidade santa, Nova Jerusalém, né? Tá no verso 2. Me empolguei e acabei me bananando. Mas é isso aí. Agora aqui, o verso 20, no caso, capítulo 21, verso 12. Vamos ver aqui a pergunta. Quantas portas há nesta cidade e quais os nomes relacionados a ela? Aqui 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, né? E aí você já começa a imaginar, né? Eu fiz até um sermão, tem um sermão que tá prontinho ali, que é falando justamente sobre isso que eu queria fazer aqui. Só que, né, como o sermão vai levar tempo, vai levar acho que mais de 1 hora, né? Aí eu deixei para gravar depois de terminar esses 2 estudos, né, que fala justamente o que eu vou falar no sermão, esses 2 estudos, só que em um só. Só que aí vai ser em forma de sermão, não vai ser em forma de perguntas e respostas. Vai ser uma coisa só. E aí lá eu vou falar sobre isso, né, mais direitinho. E aí, aqui tá falando que fala sobre portas, né? Então, a cidade é como? A cidade tem um formato cúbico, né? É um quadrado de tudo que é lado, né? Um quadrada assim, assim, né? Assim, quadrado. E aí vai ser um cubo gigantesco. Quando eu falo gigantesco, é gigantesco mesmo, né? Muito. No sermão lá eu vou deixar, tipo, a conta certinha de como, para vocês imaginar mais ou menos como vai ser, né? Porque mesmo se a gente imaginar, você ainda não chega perto. E aí, eu vou deixar lá as continhas certinho para vocês, né, terem uma noção de como é e a noção do tamanho dessas portas, porque elas têm a forma, são, no caso, não estão tendo forma, ela é uma pérola literal, né? Cada porta, né? Porque assim, são 4 lados, certo? Da Nova Jerusalém. Então tem uma parede aqui, outra parede aqui, outra parede aqui, outra parede aqui. Então nesses 4 lados tem 3 portas e cada porta é uma pérola gigantesca. Imagina, né? Porque Adão, né, tinha quase 5 metros de altura. Os anjos têm 6 metros de altura. Jesus é um pouco maior do que os anjos, então cerca de 10 metros de altura. Cerca, né? Porque eu não sei quanto que é. Porque a Bíblia não fala, mas fala que é um pouco maior que os anjos. E aí tem Deus que é maior que Jesus, né? Então não sei, né? Eu chuto ali, né, a pérola, o tamanho da pérola,
né? Cerca ali de 10 ou para mais, né? 10 para mais. O tamanho dessas pérolas. E são 12, né? Porque são 12 tribos, 12 portas, então, e 12 apóstolos, então, cada pérola vai ter o nome de um apóstolo e o nome das 12 tribos de Israel. Então, você vai entrar pela porta que você vai saber aí quando for na hora de entrar, né? Não sei como vai ser essa separação, né, na hora de entrar, porque você faz parte das 12 tribos de Israel. Agora, que tribo você faz parte é que a gente não sabe, né? Eu acho que eu sou da tribo de Levi, né? Tenho quase certeza que sou da tribo de Levi. Mas só vou ter certeza absoluta quando eu entrar pela porta, né? E você já tem uma ideia aí de que porta, né, você vai entrar? Qual é a porta das 12 tribos ou dos apóstolos que você vai entrar, né? Pelo que você conhece de você. Agora a gente vai para Ezequiel 48. Ezequiel 48. Ah, achei. Ezequiel 48, verso 30 a 35. 30, já tá até marcado aqui. São estas as saídas da cidade. Que cidade é essa? Já tá falando aqui da Nova Jerusalém, ó, desde o Antigo Testamento, né? No caso, Abraão já tinha, né, essa cidade na cabeça, quando ele saiu da terra de Ur, né? Então, Abraão, ele tinha essa terra na cabeça, mas, né, não foi bem do jeito que ele imaginou na vida real, né? Mas, bora lá. São estas as saídas da cidade. No sermão eu vou falar sobre isso. Da cidade, do lado do norte, que mede 4.500 côvados, né? O côvados é geralmente de 45 a 50 centímetros. 3 portas, a porta de Ruben e a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriente, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados, tá vendo aqui? São tudo o mesmo tamanho, né? E 3 portas. E a porta de Simeão, e a porta de Zacar, e a porta de Zebulon. Do lado oriente, 4.500 côvados, e as suas 3 portas, a porta de Gade, de Azer, e a de Naphtali. Até 35? Isso, até 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Então, aqui você vê a medida, né? E as portas, né? Só que aqui a gente viu as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Só que quando você chega no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, a gente vê que houve mudança, porque duas das 12 tribos de Israel foi lançado fora porque deu ruim, né? Aí a gente vê aqui, ó. A tribo de Dan, né, saiu. E foi só um que saiu.
eu lembro que tinha saído, acho que mudou. Tem um estudo, acho que tem um estudo que eu falo sobre isso, não lembro. Bom, mas a de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui... Oh, cadê? Aqui, deixa eu ver o que a tribo... Isso, a tribo de Dan saiu, né? Que eu anotei aqui. Ó. Ó, o que a tribo de Dan fez, né? Tá aqui, ó, minha colinha. O que a tribo de Dan fez para ser expulso do reino de Deus? Olha o que ele fez. Tá em Gênesis 49, o verso 16 até o 18. Então, Dan, né, ele julgava o povo, né? Então, você conhece alguém assim na sua igreja, né, que gosta de ficar julgando o povo? Agia pelas costas, né? Era o próprio diabo para seu povo e família, né? Porque ele ficava julgando e causando a discórdia, né? Pelas costas, falando mal, né? Do povo. Então, essas são as características que fez com que Dan, a tribo de Dan inteira, fosse expulsa do reino de Deus. E aqui a tribo de Manassés substituiu a tribo de Dan. Vamos ver o povo de Efraim. Aqui, ó, o povo de Efraim era preguiçoso, não gostava de ir à luta, gostava de ser convidados com insistência, tipo implora, e ficava bravo quando venciam sem eles, né? Tipo, os efraitas, né? Não sei se é assim que fala. Esqueci. Acho que é assim. Então, eles gostavam de ser convidados, né? A tribo de Efraim. Eu acho que também saiu da tribo de Efraim. É porque ficou assim, ó. Ficou Rubem, Simeão, Levi. Tá vendo que aqui a ordem também mudou, né? A ordem mudou aqui. Ficou assim, ó, no livro de Apocalipse, ó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. A Dan saiu mesmo. Mas depois, eu acho que tem estudo aí, que eu falo sobre as 12 tribos. Se não tiver, eu vou gravar um vídeo e aí eu deixo mais certinho pra vocês, né? Que aí eu falo o motivo. Mas a de Dan é esse daí, né? Ele ficava julgando, né, o próprio povo, né, seu povo, e também ficava falando mal também do povo, né? E é o que fez com que Lúcifer também fosse expulso pelo mesmo motivo. Então, a tribo de Dan ali tava com o diabo no corpo. Em outras palavras. Ai, ai, agora verso 14 de Apocalipse. Deixa eu ver aqui, 21:14. 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quantos fundamentos possuía a cidade e quais os nomes relacionados a eles, né? Então, tinha 12 fundamentos e eram os 12 apóstolos, né? Então, João vê mais uma cidade tipicamente judaica, mas uma cidade feita pelas mãos de Deus e cheia de glória. Ela não se destina apenas a uma nação, mas a todas as pessoas que aceitarem a Cristo.
somos como Salvador e Senhor, os vencedores de todas as épocas entram na cidade. Os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro estão escritos nas 12 portas e nos 12 fundamentos. Isto significa que é a cidade do povo de Deus de todas as eras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso que tem 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos, que é fazendo uma referência ali ao Israel físico, né? Que é tipo, né? Tipo, antítipo. Antítipo, né? E o Israel espiritual, que é o tipo. É isso. Então, hoje nós somos, né, o Israel espiritual, né? Que não existe mais como era no passado, né? Porque Israel tá morto, né? Que eu tô falando da pessoa Israel, não da cidade, no caso do povo de Israel, né? Tô falando de Jacó, que se chama Israel porque Deus mudou o nome dele, né? Então, somos descendentes de Israel, então somos o Israel espiritual hoje, né? Deixando aqui bem explicadinho. Não vamos confundir, para não embananar. Agora aqui, continuando no verso 16 e 18, qual o formato geométrico da cidade e de que material é feita? 16 e 18 só. A cidade é quadrangular, de comprimento, larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. A estrutura da muralha é de jaspe, né? Então, aqui, voltando. Então, aqui, né, a gente vê que é um cubo literal, né? Isso daqui foi o que o João viu. Então, a cidade, ela realmente tem formato de cubo, né? E lembrando, né, quando você vai lá para o santuário, né, do Antigo Testamento, a gente vê que tem o lugar santo e o santíssimo, né, e que é um retângulo. Só que o que João vê aqui é um cubo perfeito. Que cubo é esse, né? É o lugar santíssimo, que é a casa de Deus. Então ele vê o lugar santíssimo, né, que é um cubo perfeito, que ele descreve aqui. E aí, no verso 18, diz que que a estrutura da muralha é de jaspe também, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, aqui a gente vê que essa cidade tem uma muralha, mas essa muralha não é para proteção, né? Porque Deus já vai estar lá, então não precisa de proteção, o próprio Deus já é a proteção. E no céu não tem nenhum perigo, né? Porque o diabo tá aqui preso, não pode sair daqui. E a gente que vai para lá vai estar purificado, transformado, né? Glorificado, né? Vai estar lá a paz do Senhor. E então lá não tem perigo. Então essa muralha é para quê? É para enfeite, né? Da cidade. Por quê? Aqui fala que, ó, ela é de jaspe, né? Fala que ela é de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro. Então, ela é de ouro puro, tipo, as ruas da cidade, né? De ouro puro, aquele ouro que limpo, lindo, 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 lindo. E aí a muralha, ela é de um ouro tão fino, né? De uma pedra tão fina, não sei o que é aquilo, mas, né? Ele descreve como ouro de transparente. Então, a gente imagina, né, que seja como uma pedra, tipo,
uma pedra amarelinha, vai, transparente, que dá pra você ver do outro lado. Só que tem um detalhe, né? Essa muralha, ela não é assim fininha, igual a gente vê no vidro de casa, né? Das janelas, não é assim fininho, não. É uma tora como fala? De muro, né? É muito grosso, muito largo, né? Dá pra fazer até casa lá se quiser, de tão largo que é a grossura dessa muralha. Mas aí no sermão eu dou detalhes, né? Agora aqui a gente só vai passar por cima, né? Fazer igual a Páscoa, passa por cima. João vê. Opa, aqui é a parte de baixo aqui. Então, qual o formato, né? Geométrico da cidade? A gente viu que tem um formato de cubo. E de que material é feito? De ouro puro, né? Que fala aqui. E a muralha de jaspe, né? Então, como era o costume dos antigos, ao medir as cidades, a Nova Jerusalém mede 12.000 estádios. Isso quer dizer que a cidade é um cubo perfeito, né? Um quadrado perfeito, cubo perfeito, cubo, tá? Não vai confundir. Com 600 quilômetros de cada lado. Certamente é uma dimensão para receber bilhões de pessoas, né? E vai precisar, porque vai ter gente. Seja como for, o espaço é suficiente para caber todos os salvos de todas as eras, né? Amém. Vai caber a gente. E imagina que é grande, viu? Não vai ser tipo igual aqui, que a gente tem né? Tipo, apertamento, né? Como a gente costuma falar, né? Ou aquelas tiny house, né? Casa pequenininha, minúscula, né? Olha lá, 2 cômodos, né? Não, vai ser uma casa perfeita, né? Porque o próprio Deus construiu e Deus é arquiteto dos arquitetos, né? Ele que criou a arquitetura. Mas bora lá. Agora a gente vai pro verso 23. Qual será a fonte de energia desta cidade? Verso 23. A fonte de energia aqui, ó. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui Deus está falando que, né, a gente não precisa nem de sol nem de lua, porque a claridade, né, a luz que vem de Deus é tão grande que nem precisa, mas é claro que a gente vai ter, né? Porque Deus fez assim, essa terra e no novo céu e na nova terra ele só vai renovar o planeta Terra. O que já existe vai continuar assim, porque não foi contaminado com o pecado, né, do ser humano aqui, do planeta, né? E bora lá, né? Que aqui fala até que aqui, cadê o 23? Aqui, ó, a cidade não precisa, tá? Tá falando que não precisa. O que não significa que não vai ter. Tá falando que não precisa. Porque o Deus vai iluminar, né? E o verso 22, 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeeiro, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, né? Então, a gente não vai precisar de lâmpada, né? Porque vai estar o tempo todo iluminado com a glória de Deus, além do sol e da lua, né? Mas a cidade vai estar sempre iluminada. Então, a luz disponível para a Nova Jerusalém será como um presente especial de Deus para os santos. Não haverá lanternas, lamparinas de querosene e nem lâmpadas elétricas. Não haverá
geradores para produzirem energia e nem mesmo a luz do sol será mais necessária. Conforme o texto diz, o cordeiro será a sua lâmpada, né? No verso 23 de Apocalipse 21. A cidade será alimentada pela própria glória de Deus. Isso significa que esta glória produzirá, além da luz necessária, a vida e um imenso bem-estar. Tudo isso por causa da agradável presença do Criador. Que presente incrível. Agora sim, estamos quase terminando. Falta 3 perguntinhas, né? Agora a gente vai ver aqui o verso 2 do capítulo 22. O que haverá no meio da praça da cidade? E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha lá, como assim para a cura dos povos? Mas no céu não vai ter nem morte, nem dor, nem sofrimento, nem nada, nem doença. Como é que assim vai ser cura? Né? Fala, hoje, que negócio é esse, né? Lembrando que, né, a gente vai, se tiver morto, vai ressuscitar do jeito que tipo, na altura que a pessoa morreu. Então, se morreu, tipo, bebê, se morreu idoso, se morreu adolescente, adulto, do jeito da altura que eu tô falando, da altura que a pessoa morreu, vai ressuscitar, né? Então, lá no céu, a gente vai comer as folhas para que a gente possa crescer, né? A gente vai comer o fruto, né? Para que a gente possa reconhecer Deus, né? Como nosso mantenedor da nossa vida, né? A gente vai comer ali e reconhecer, né? E a folha é para curar a nossa, vamos dizer, deficiência, né, de crescimento, porque a gente vai ser tudo anão, imagina Adão quase 5 metros de altura, né, um pouquinho menos, né, porque conta do pecado, né, 930 anos que Adão, né, viveu, então, por conta do pecado, ele também deu uma diminuída ali, né. Então, vai lá, uns 4 metros de altura, sei lá, ou menos de 4 metros de altura, Adão. E aí, a gente lá com 1,5 metro, 1,70 m, né, por aí. E aí, a gente lá, batendo na canela deles, né, baixinho, vai precisar, né, de alguma coisa para fazer a gente crescer. Então, as folhas da árvore é para a nossa cura, né, baixar a gente crescer, né, deixar de ser baixinho. Mas é isso, né. Aí aqui, a árvore da vida que ficava no Jardim do Éden, né, que a gente viu lá em Gênesis 12, verso 9, estava presente na cidade santa de Deus. Lembrando que o Jardim do Éden, ele ficou aqui até o dilúvio, né? Antes um pouquinho de acontecer o dilúvio, né? Deus retirou o Jardim do Éden para que o mundo fosse destruído. Mas o jardim, ele continuava ali até o tempo de Noé. Então, ela não somente produz uma variedade de frutos, 12 frutos, mas estará continuamente frutificando, né? Que fala de mês em mês. Não é apenas uma árvore agradável, mas é também revigorante. Seus poderes curativos evitam todos os tipos de doenças, né?
Nela, os salvos encontrarão saúde e fidelidade. Eles serão preservados na mais saudável e vigorosa condição. Então, lembrando que a gente vai comer esse fruto, né, da árvore da vida para manter a nossa saúde, né? Porque lembra que vai ter pessoas que morreu e não deu tempo de modificar sua vida. Tipo, aceitou Jesus na hora da morte e, sei lá, era drogado, né? Era viciado. Então, vai ressuscitar e vai precisar de uma cura, não é? Então, as folhas e o fruto vai servir para a saúde, o fruto, e as folhas para a cura, né? Tanto da baixeza, né? Quanto, né, outras coisas que a pessoa, né, tinha antes de morrer. Que assim, o corpo vai ser glorificado, né? Tudo bonitinho, a gente vai ficar novo em folha. Mas, né, a nossa baixeza vai continuar. A gente vai pequenininho pro céu. Então, vai ser preciso crescer. E para crescer, vai precisar da folha, da árvore da vida, entendeu? Porque é o fruto que vai manter a nossa, né, nossa saúde. Igual a gente acorda, toma café, por quê? Né? Precisa comer. Quem não come acaba morrendo. Então, a mesma coisa. Então, a gente vai comer do fruto para poder manter a nossa saúde, né? 21, verso 8. 21, verso 8, aqui a perguntinha é: quem não poderá entrar na Nova Jerusalém? Então, quem não pode entrar na Nova Jerusalém? Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, né, aqueles que não acreditam, os abomináveis, aqueles que fazem abominações. Pode dar uma olhada aí pode ser no Google, ou até se você tem aquelas bíblias no celular, tem lá uma lupinha que você pesquisa. É só você colocar lá abominações ou abominação, né? Que a Bíblia vai aparecer lá vários versos que você pode ler e descobrir o que é abominação para Deus. Aí você vai saber que são esses os abomináveis, né? Os assassinos, os impuros, né? Tanto aqueles que comem coisas impuras, que veem coisas impuras, que fazem coisas impuras, né? Você pode também fazer isso na sua Bíblia. Os feiticeiros, né? Aqueles que praticam bruxaria, os idólatras, né? Que idolatria envolve muita coisa, não é só imagem, né? Não é só adorar, né? Como um ídolo, né? Tipo, eu adoro aquele cantor, adoro aquela imagem, né? E reverencio, faço isso, oro, peço para isso, aquilo, não. Tem muito mais coisas, né? Muito mais profunda, que também é idolatria, né? Igual amor ao dinheiro também é idolatria. E a todos os mentirosos, né? Vixe, mentiroso aqui a Bíblia fala várias vezes, né? Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então, aqueles que contam mentira, né? Que vivem em mentira, não vai entrar no reino de Deus. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é o próprio lago de fogo, né? Que vai matar eternamente. O que significa isso? A pessoa não vai existir nunca mais, nem na lembrança da pessoa que estará viva. Então, ela vai deixar de existir para sempre. Então, é isso. E também aqui, o 22, verso 15, fala... Cadê? 15 aqui. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os
impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ó, aqui de novo falando da mentira, né? Então, os cães são aqueles que são tipo pastores, né? Que Deus chamou para falar o que está escrito e eles falam o que não está escrito, né? Ensinam outras coisas. Então, esses cães que não querem ladrar, então, esses cães que não querem falar o que está escrito. Então, Deus está falando que vão ficar de fora, né? Eles falam o que eles acham, como eles querem, não o que está escrito, da forma que está escrito. Então, vai ficar de fora todos esses. E Apocalipse 21, verso 27. Eu vou deixar na descrição, tá, gente? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação. E mentira, de novo, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, e o verso 14 do 22. Bem-aventurados aqueles que lançam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, felizes, né? Bem-aventurados, felizes são as pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro e que encontrarem na cidade santa pelas portas, né? Entrarem. Gente, o óculos. Que entrarem na cidade santa pelas portas. Então, assim como Adão alegrava-se no jardim do Éden, também os remidos se alegrarão na Nova Jerusalém. Amém, né? Vai ser lindo demais. O paraíso será resultado. Já pensou em viver num lugar que nunca mais haverá nenhum tipo de contaminação? Ninguém mais ficará doente, viver sem abusos, injustiças, tragédias. De fato, o que Deus está preparando para seus filhos excede todo entendimento. É por isso que João afirma que serão felizes os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esta é a mensagem, né? No sermão que eu vou fazer depois que eu gravar outro estudo, né? Hoje eu só vou gravar esse aqui, daqui a pouco eu tenho reunião na igreja, né? Hoje é sábado, né? Como vocês sabem, eu gravo sempre no sábado. E essa mensagem de hoje, Deus abençoe vocês, né? E que a esperança cresça ainda mais no coração de cada um de vocês que assistiram. Porque a Cidade Santa é muito maravilhosa, né? Tudo que a gente gosta aqui, lá é muito melhor, né? Muito melhor, muito, muito, muito. Então, se a gente gosta aqui de comer, lá vai ter comida até dizer chega, né? Quem gosta de frutinha, né? Lá vai ter muita fruta. Quem gosta de comidinha, tipo, sei lá, macarrão. Hoje o pastor falou sobre isso, olha. Então, hoje eu escutei o pastor falando. Essa semana eu escrevi o sermão que é falando sobre isso. Hoje eu tô gravando sobre isso. E o próximo eu vou gravar de novo. E depois eu gravo o sermão agora pra, né, a chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Então, essa mensagem de hoje, Deus abençoe cada um de vocês. Já deu 54 minutos. E é isso aí. Até o próximo estudo. E até mais.